Tite foi finalmente apresentado como novo técnico do Flamengo, deu ontem a sua primeira entrevista coletiva e nessa entrevista ele deu algumas pistas ali, deixou transparecer algumas questões táticas, até confirmando algumas coisas do que a gente falou aqui no canal falando de tática. Então, quero falar com vocês sobre isso hoje. Vamos fazer o seguinte, sem muita enrolação, sem mais delongas, já vou rodar a vinheta, deixa o seu like aí, se inscreve no canal e na volta vamos falar de tática. Recadinho rápido antes da gente prosseguir. Clube de membros do canal Falando de Tática, você vai pagar uma merrequinha por mês, você vai ter acesso ao nosso grupo de WhatsApp, onde a gente fica ali trocando ideias sobre tática, sobre futebol, sobre Flamengo. Nível do debate está altíssimo, muito legal, e você ajuda o canal a crescer. Tem também a transmissão tática, onde eu mando mensagens no canal de WhatsApp em tempo real, durante os jogos do Flamengo, fazendo meus apontamentos táticos ali para vocês, tá? Então, corre agora aqui, clica no Seja Membro, tá? Vem ajudar o canal a crescer e é claro que você vai ter benefícios bem legais em troca, tá bom? Vamos ver aqui um trechinho da entrevista do Tite, um trechinho bem curtinho mesmo, sobre algumas declarações que me chamaram muita atenção sobre campo e bola e sobre uma fase do jogo específica, que eu bati bastante nessa tecla, falei bastante sobre isso, que ele ontem confirmou um pouquinho disso e depois a gente vai falar também mais detalhadamente sobre essa questão. Então, olha só. Na sequência, a gente fala assim, das informações que foram feitas anteriores, né, no aspecto físico, mas já no implementamento das fases ofensiva, defensiva e de bola parada, a gente já implementou de uma forma bastante rápida. Ou Sim. Tentando, ou continuando. Jogar bem é jogar bem na fase ofensiva. Jogar bem é jogar bem na fase defensiva. Jogar bem é jogar bem nas bolas paradas. Quando alguma coisa dessas não funcionar bem, a redundância, né, tu está mais longe da vitória. O jogo é um mecanismo vivo, mas ele parte de alguns princípios. Né? Tu manter a posse de bola, porque historicamente ser criativo ofensivo é do DNA do Flamengo, e ele vai continuar sendo dessa forma, porque o técnico tem que se adaptar aos atletas e à equipe, e não o contrário. Né? E ao clube. Ele precisa jogar e saber jogar, mesmo que seja num percentual menor, consistente defensivamente. Ele precisa. E ele precisa ser eficiente em bolas paradas. Quando se foge desse aspecto, a gente fica mais longe de vencer. Por que eu estou falando isso? Porque é inevitável que em alguns momentos do jogo o adversário vai ter aquilo que eu chamo de domínio. Domínio, considero quem está com a bola. E aí tu vai fazer o quê? Tu vai controlar o adversário. Não dá a ele oportunidade de finalização. Então, quando conseguir isso, tu está mais perto de vencer. A gente vai procurar estar equilibrando essas situações. Sim, numa conversa que nós tivemos com o Zico, esse senso criativo, essa capacidade de agredir o adversário, sendo contundente, procurando gol, infiltrando, finalizando, ela faz parte do conjunto. Mas esse ponto de equilíbrio também, que eu me referi anteriormente na resposta, ele é fundamental. Ele é fundamental. A utilização, ela está muito linkada uma pergunta na outra, e aí a fase do colocar do Dorival, ele não tinha o Bruno, e agora o Bruno num grande momento, e vai depender também desses momentos individuais, do nível técnico, de como a equipe se ajustar, depende desse contexto todo e dessas variáveis que possam ter, sem pré-estabelecer ou se amarrar numa ou noutra ideia. O campo fala. Às vezes ele esconde. Às vezes a bola esconde. Às vezes tu diz, pô, tu tá melhor, tu diz assim, pô, mas não é possível, daí tu toma um gol. Às vezes ele te esconde, mas normalmente o campo fala. Bom, então vocês viram aí algumas declarações que eu achei importantes. Vamos lá. Atenção à bola parada, ofensiva e defensiva. O Flamengo não era um time, o Flamengo de São Paulo, né? Não era um time que ia mal nessa fase do jogo, tá? O Flamengo até foi eliminado da Libertadores em 2 jogadas de escanteio e ficou essa impressão de que o Flamengo sofreu muitos gols de bola parada, de jogo aéreo, mas não aconteceu. O Flamengo até foi bem consistente nisso. Ofensivamente, em bola parada, o Flamengo de São Paulo também ia bem. Então, é manter. Né? O Flamengo de São Paulo fez vários gols de cabeça, de falta lateral, enfim. Então, isso aí é manter. Tá? Ofensivamente, o time de São Paulo ia mal? Não.
é um dos melhores ataques do Campeonato Brasileiro, poderia ir melhor, porque tem um material humano muito qualificado, mas também não era algo que estava horrível, né? Poderia melhorar, mas não estava horrível. Então, é algo que dá para dar um passinho adiante. E aí, eu quero me ater aqui de novo, gente, e frisar mais uma vez essa questão do aspecto defensivo, tá? E quero mostrar alguns dados importantes para vocês. O Tite fala sobre ser consistente em todas as fases do jogo, né? Me chamou muita atenção isso, né? E também fala sobre controlar o adversário quando ele tiver um domínio territorial, não deixar o adversário finalizar. A gente sabe que o Flamengo é um dos times que mais deixa o adversário finalizar nesse Campeonato Brasileiro, né? Então, isso com certeza vai mudar de agora em diante, tá? Isso pode ter certeza disso. Por quê? Porque um time, para ser equilibrado, para ser competitivo, para estar brigando pelos títulos, ele precisa ser eficiente em todas as fases do jogo, né? A gente fala sobre isso. Não adianta você ser eficiente em fase ofensiva, em bola parada, e não ser eficiente em transição defensiva e organização defensiva, por exemplo, né? Então, ele deixou bem claro isso. Também falou sobre se adaptar ao elenco, sobre tentar potencializar os atletas, sobre o campo falar, né? Então, ele até falou, o Bruno está numa fase muito boa. Provavelmente o Bruno vai ser titular, né? Não tem porquê ele, nesse momento, não usar o Bruno, por exemplo, né? Deu uma pista aí de que o Bruno deve ser um titular também. Então, importância de estar defensivamente consolidado, tá? Então, olha só para esses dados aqui que eu quero trazer, que são importantes e que comprovam a importância de você defender bem. Então, olha só. Então, vamos olhar aqui para esses números do Tite pela seleção brasileira, né? 81 jogos, 37 gols sofridos, média de 0,45, tá? Nas eliminatórias para a Copa do Mundo, 12 jogos, só 3 gols sofridos. A Copa América 2019 foi a competição que ele teve um índice maior de gols sofridos, mesmo assim, bem abaixo de 1 por partida, 6 jogos e 4 gols sofridos. Copa América 2021, 7 jogos, 2 gols sofridos. Eliminatórias da Copa do Mundo 2022, 17 jogos, só 5 gols sofridos, 13 jogos sem sofrer gols, tá? Isso é muita consistência, muita consistência. Pelo Corinthians, 218 jogos, 165 gols sofridos, média de 0,75. Naquele Brasileirão 2015, que o Corinthians foi muito bem, bateu uma porção de recordes, tá? O time sofreu só 31 gols, tá destacado aí. Guarda essa informação, com essa informação importante, tá? 31 gols sofridos no Campeonato Brasileiro 2015. Time que passou a maior série de jogos sem sofrer gols, 5 partidas seguidas sem sofrer nenhum gol, tá? E aí vamos olhar aqui para os últimos campeões nacionais das 5 maiores ligas do mundo e também aqui para o Brasil. Na última temporada, 22-23, o Barcelona só sofreu 20 gols. Absurdo o desempenho defensivo do Barcelona, do Xavi, que vocês estão vendo aí na imagem. O Bayern sofreu 38 gols em 34 rodadas, uma média alta, e por isso sofreu para ser campeão, quase perdeu o título, foi ganhar na Bacia das Almas na última rodada, porque o Dortmund perdeu o jogo dele. O City foi campeão na Inglaterra, 33 gols sofridos. Melhor defesa junto com a do Newcastle. O PSG sofreu 40 gols, né? O Lan foi a melhor defesa do campeonato com 29 gols sofridos e quase ficou com o título. Incomodou o PSG também suou sangue para conseguir ser campeão na França porque sofreu muito gol. O Napoli nadou de braçada na Itália, muito também porque só sofreu 28 gols. E o Palmeiras também ganhou o Campeonato Brasileiro de forma bastante tranquila, muito também porque só sofreu 27 gols, tá? Vamos olhar aqui mais um dado interessante aqui, olha só isso aqui, ó. Pep Guardiola na Premier League, no City, né? Ele é um cara que é conhecido por fazer seus times jogarem bonito, por ser um cara muito ofensivo, né? Os times dele sempre são muito ofensivos e fazem muitos gols, mas ele também é obcecado com a defesa, com proteger a área, com pressão pós-perda, com pressão no portador da bola. Os times dele são muito intensos, né? Então, melhor defesa em 22-23, 21-22, 20-21 e 17-18. Ele ganhou todos os campeonatos aí, tá? Não foi a melhor defesa em 16-17, quando ele não foi campeão. Em 18-19, ele foi campeão, mas não teve a melhor defesa e foi campeão por um pontinho só, sofreu muito, porque justamente não conseguiu ter um desempenho defensivo tão bom, né? E em 19 e 20, ele também, de novo, não teve a melhor defesa e também não foi campeão. Então, gente, a gente sabe que o DNA do Flamengo, como o próprio Tite falou, é controlar criativo ofensivo, usando as palavras do Tite, né? Ser um time agressivo, ser um time ofensivo. A torcida cobra isso. Tem clube que não pode jogar bloco baixo, que não pode jogar de contra-ataque. O Flamengo é um deles. Sabemos disso. Porém, não dá para ser um time competitivo que vai estar sempre disputando os títulos, tomando tanto gol
quanto o time de São Paulo tomava. Então, nesse sentido, é importante que a torcida não torça o nariz e não fique achando que porque vai defender melhor, porque vai ser um time mais equilibrado, vai ser um time que vai jogar feio, que o Bruno Henrique vai ser auxiliar de lateral. Vamos esperar as coisas acontecerem. Vamos olhar o copo meio cheio. O Flamengo tem tudo para ser um time bem mais consistente, bem mais equilibrado na mão do Tite, defensivamente, muito mais seguro, e isso vai trazer para o time resultados melhores, né? Busca por vitórias, perder menos. O Flamengo é um time que não pode perder, é um clube que a torcida não aceita perder, então o time muito provavelmente vai perder muito menos, vai sofrer muito menos durante as partidas, vai ter um desempenho muito mais linear, muito mais seguro. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, tá? Vira membro do canal, tá aqui, clica em Seja Membro, tá? Para ajudar o canal a crescer. Tamo junto, até o próximo vídeo. Eu fui, valeu!